Perguntar. Tá preparada? A gente fica sempre nervosa, né? O convite é para uma conversa sem assuntos proibidos. E às vezes é bom não estar preparado, né? No mês de conscientização do autismo, o Fantástico dá voz a um projeto transformador que já é sucesso em mais de 10 países. Dos mesmos criadores do clássico Intocáveis, o formato é inspirado numa revista francesa famosa por suas entrevistas surpreendentes, todas feitas por profissionais dentro do espectro autista. A gente fala que quem conheceu um autista, conheceu um autismo. São vários autismos dentro do mesmo nome. Cada um tem aí o seu jeito de ser, a sua espontaneidade, a sua sinceridade. Tem alguns que têm mais dificuldade para se comunicar. Só tô vendo água filtrada aqui. Mundo afora, esses encontros já arrebataram personalidades como o presidente da França, Emmanuel Macron. Elle n'a pas été vraiment ma prof, elle était ma prof de théâtre. Ah, C'est pas tout, ça compte pas pareil. d'accord. E o ator espanhol Antônio Bandeiras. Dá-me um abraço, joder. A partir de agora, celebridades brasileiras vão abrir o coração para essa experiência inédita e imprevisível. Que turma bacana, hein? Tá preparada? A gente fica sempre nervosa, né? Mas tô preparada. Eu sou a Daniela Bordini, eu sou psiquiatra, especialista em autismo da Unifesp. Obrigada. É um prazer te conhecer. Prazer. Temos aqui diversos entrevistadores ansiosos e curiosos para te conhecer um pouquinho melhor. Todos eles estão no espectro autista. Sim. Da grande maioria, nível 1 de suporte, né? Que, pela classificação, são pessoas que precisam sim de suporte. Tem questões sensoriais e questões muitas vezes invisíveis, que aos olhos de pessoas que não entendem, julgam. Em primeiro lugar, dizer que eu estou agradecida de estar aqui com vocês. Sou toda de vocês. Já quer dar um abraço, ó, não aguentou essa declaração. Querido! O nosso combinado aqui é um bate-papo sincero, né? Eles são bastante autênticos, verdadeiros, sinceros, né? Então não tem censura nas perguntas, mas sempre com muito respeito e admiração. Bom, gente, meu nome é Vera Fischer. Eu nasci em 1951, em Blumenau, Santa Catarina. Aí, aos 17 anos, eu fui Miss Brasil. Aí, depois, eu vim para o Rio de Janeiro e, devagarinho, eu comecei a fazer programa de televisão, fazer júri. E aí, eu virei atriz, né? De cinema, de teatro, de televisão, fiz novelas, muitos programas, muitas séries. E eu tenho 2 filhos, o Gabriel e a Rafaela. A minha idade é 73 anos, tá, gente? Eu tenho alma de criança, mas eu já sou velhinha. E eu tenho 2 gatinhos, que é o Yuki e a Aisha. E agora, no momento, eu estou aqui para ficar com vocês. Então a gente quer saber se a gente pode perguntar. Pode? Pode? Pode perguntar. Quem quer fazer a primeira pergunta? Laís?
Oi, boa tarde. Oi. Eu gostei de saber que você tem gatos. Eu também tenho 6, eu adoro gato. Gato é tudo na nossa vida, né? Sim, eu gostaria de saber se você tem um prato preferido. Ó, eu vou ser bem honesta. Eu como muita salada, mas o meu prato preferido é feijoada. Adoro! Rico, levanta, por favor. Isso. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, você foi Miss Blumenau e depois você foi Miss Brasil 1919. Na sua opinião, por que você não ganhou Miss Universo? Porque eu acho que tinha mulheres muito, muito, muito lindas. E depois é o seguinte, em 1968, quem ganhou Miss Universo foi uma brasileira, Marta Vasconcelos, que era baiana. Então, eles nunca dão 2 anos seguidos, 68 e 69. Mas eu realmente não merecia ganhar. Na verdade, eu quis ser Miss para sair de casa, para meus pais deixarem eu ter um emprego fora da minha cidade, entendeu? Não era para ser Miss bonita, entendeu? Não é isso. Amanda? Oi, Vera, tudo bom? Tudo bom? Pode levantar, Amanda, por favor? Posso? E eu tô emocionadíssima Tá tão bonita, de estar. Amanda, levanta. Você teve uma relação muito forte com seu pai e uma rigidez alemã. Vou falar. Pode falar? Pode. Então, um pensamento nazista alemão. Quanto que de influência teve? É assim, o meu pai, ele veio para o Brasil na época da Segunda Guerra, mas ele não veio porque ele era judeu, ele veio porque ele sentiu que a Alemanha estava no declínio, estava um caos. Eu perguntava para o meu pai, por que você fala bem do Hitler? Ele falava, porque ele fazia uns discursos de que a Alemanha ia ser maravilhosa, ia ser grandiosa. Como meu pai era um camponês simples, ele acreditou naquelas palavras inflamadas, aqueles discursos que são horrorosos, mas que meu pai acreditou. E aí, um dia, ele tentou me fazer ler o Mein Kampf, que era o livro do Hitler. Eu falei, negativo, negativo. Você quer me dar um livro para ler? Então você procura alguma coisa importante na literatura que a sua filha vai gostar de ler. Uma semana depois, eu ganhei uma coleção de capa dura de Dostoiévski. Ai, que lindo. Aí é outra coisa. Virou tudo, entendeu? Aí mudou tudo. Mudou a nossa relação. Foi maravilhoso isso. Graças a Deus. Mas a disciplina dele eu peguei. Claro. Quem quer ser o próximo? Eu acho que é muito oportuno a gente estar fazendo essa entrevista aqui na Pinacoteca, porque a gente está a uma curta caminhada de distância da antiga Boca do Lixo, que foi um dos grandes polos de cinema, né, da década de 70 e 80, e você fez parte dessa história com filmes como A Super Fêmea e Anjo Loira, sabe? Aí eu queria saber que diferenças você vê na forma que se é feito cinema, principalmente daquela época da década de 70 e 80, com a atual. Eu tenho até orgulho de ter feito parte desses poucos anos, no início dos anos 70, né, que foi a Porno Chanchada. Porque eu acho mesmo que eles tentaram chamar de porno chanchada porque aparecia um pedaço do peito, aparecia um pedaço do bumbum, mas também tinha ali um escracho, umas risadas, uma coisa meio infantil, meio transgressora, porque nós estávamos numa época no Brasil de uma ditadura ferrenha, onde as pessoas estavam sendo presas, mortas, torturadas. Então, assim, a gente queria fazer uma coisa mais leve e, ao mesmo tempo, transgredir. Obrigado. Quem é o próximo? Fê, vamos passar um pouquinho por esse lado aqui. Posso perguntar? Pergunte, por favor, pode perguntar. Você sempre foi referida como um símbolo sexual. E eu queria saber se você gosta de fazer sexo. Vou contar uma coisa aqui agora. Eu tô com 73 anos. Você sabe como é que eu faço sexo? Eu comigo mesma. Sabe, já ouviu falar em masturbação, né? É ótimo. É uma terapia maravilhosa. Você não precisa estar aí pro outro nem nada. Mas isso é porque eu tô na minha idade, tá? Eu gosto muito de saber de mim, de gostar de mim. Tá? Próximo.
Oi, Vera. Oi. Nossa, como você é tão linda! Bom, como é que você lida com essas críticas maldosas, os haters e etc? É, fácil não é. Você tem que ter, fácil. assim... Não é fácil. Sabe? Eu não tive celular, só para você ter uma ideia, até 2020. No começo tinha muita coisa de hater mesmo, de dizer assim, essa bobona aí, tá ficando velha, foi símbolo sexual, foi Miss, tirou a roupa. Eu fiquei meio estigmatizada durante muito tempo. Mas agora... Eu tenho uns fãs-clubes que abriram há pouco tempo e que é gente jovem, gente velha, e eles me tratam com tanto carinho, como se eu estivesse vivendo uma vida diferente daquela de ter que suportar aquelas dores e aqueles ódios antigos. Quem é o próximo? Lucas. Eu sei que teu nome é Vera, mas eu posso lhe chamar de senhorita Fischer, senão... Acho lindo, acho lindo! Que show! Tô toda me sentindo, senhorita Fischer. Alguém já tinha te chamado assim? Não. Me chama às vezes Miss Fischer, assim, mas senhorita Fischer é muito lindo. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, senhorita é um marco da beleza da TV brasileira nos anos 70, né? Na TV brasileira dos anos 70, perdão. Mas, olhando lá para trás, este endeusamento lhe faz bem, por gentileza? Nunca fez. Nunca me fez bem. Endeusamento, sabe? Ela é uma deusa. Mas depois eu descobri que eles começaram a me chamar de deusa por causa da música da Rosana. Quando eu fazia a Jocasta, eu descia uma escadaria e aí assim tocava como uma deusa. Eu achava que naquela época era muito too much. Obrigado. Obrigada a você. Senhorita Fischer vai ficar, hein? Quem quer falar agora, que ainda não falou? O seu papel como Jocasta foi extremamente impactante, principalmente ali, contracenando com o Felipe e vivenciando essa questão de mãe e filho numa relação amorosa. Como foi? Eu acho que você não sabe bem por que você se apaixona por uma pessoa, né? Eu já trabalhei com tantos atores, nunca tinha me apaixonado antes. Mas nós estávamos vivendo ali uma tragédia grega. Tragédia do Édipo, né? E da Jocasta. Então, assim, eu não sei se dentro de mim existe a louca tão louca que se apaixona porque justamente não pode. Entendeu? Não pode. Mas eu fui para a vida real viver essa história. E não contente, Édipo e Jocasta casados, eu ainda resolvi ter um filho do Édipo. Jocasta tem um filho do Édipo. Eu coroei. O Sófocles deve estar se remoendo lá no tumba dele. Vera, eu gosto tanto de você. Você é uma pessoa maravilhosa. E a pergunta que eu vou fazer também tem muito a ver comigo também, porque eu sofri muito bullying na escola. Eu danço breaking desde os 8 anos de idade, então eu usei do breaking como uma forma de quebrar essas correntes que me prendiam, então foi uma forma que eu consegui escapar daquele preconceito que eu sofria. E a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: quando se casou com o Felipe, que era bem mais jovem que você, para ser aceita pelos amigos e ser incluída, fez algumas coisas erradas, como usar drogas hoje. Você faria a mesma coisa? Como saiu dessa relação tão afetuosa e se gostava tanto dele e até teve um filho com ele? Porque... Meu amor, eu vou te responder. Em primeiro lugar, muito parabéns que você está fazendo essa dança que te tira um pouco, né, da aflição, do bullying, de tudo isso. Você é um artista, cara. Isso vai salvar a sua vida. Eu faço uma coisa que eu quero te mostrar.
Ó, deixa eu te contar sobre o meu casamento com o Felipe Camargo. Olha, fomos muito felizes, viu? É que tem casamentos que acabam. E sim, eu me envolvi com drogas, sim. Mas quem também já não se envolveu com outras coisas? Ou drogas lícitas, ou ilícitas, ou bebida, ou seja lá o que for, coisas mais pesadas. Tem gente que morre, infelizmente. Mas assim, não foi o meu caso, porque também não foi tão brabo assim. A cocaína é uma coisa que dá um poder para a pessoa se sente muito poderosa. Então, assim, eu sou uma pessoa que nunca precisaria disso. Mas a gente teve muitas brigas, assim, por ciúme, incompreensão e também imaturidade, né? Mas, olha, foi um casamento bacana enquanto durou. Eu tive o meu filho, Gabriel, que é a coisa mais doce desse mundo. Quem é a próxima? Alice? Eu gostaria de saber qual foi o mais especial ato de gentileza que alguém já fez pela senhora. Olha, é difícil responder isso, porque tem atos de gentileza muito preciosos, né? Mas, assim, eu acho que vem dos meus 2 filhos, tá? A minha filha, que tem 42 anos agora, ela, na época que eu me drogava, ela ficou muito mal, muito preocupada. Então, ela armou um esquema de me mandar para a Argentina para ser internada num lugar onde as pessoas aqui não pudessem interferir, a imprensa nem nada. E eu fui muito bem tratada lá, foi o lugar onde mais eu aproveitei, digamos assim. E o meu filho, ele fez um bilhete quando ele estava na escola, ainda no primário. Ele dizia assim: mamãe, fique sempre linda, nunca fique na chuva para se molhar, fique sempre trabalhando para não ficar pobre e fique... e fique sempre bonita de coração. Isso eu tenho emoldurado do lado da minha cama, assim. Então foram 2 gestos muito simbólicos e muito lindos. Filhos. Posso perguntar? Pode, por favor. O que você faz hoje em dia? Depois de teatro, cinema? Eu tenho feito teatro e cinema. E, inclusive, fizemos um filme para homenagear os 60 anos da Globo. E agora eu gosto muito de ficar em casa. Eu gosto de ler meus livros, eu gosto de fazer carinho nos meus gatos. Eu estou aprendendo a cozinhar. Minha irmã tem 2 gatos, minha irmã. Estou aprendendo a cozinhar um pouquinho, arrumar suas coisinhas, sabe? É muito bom. Sim, sim. Obrigado. Obrigada a você. Eu queria aproveitar um momento para poder te dar um presente. Posso? Claro! Eu vou pedir pro pessoal pegar. Puxa, muito obrigada. Ah, meu Deus! Olha que lindo, gente. Olha isso aqui. E... Sou eu? Sim. Olha, ela se inspirou aqui. Eu fico super agradecida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Vai ficar comigo aqui, pertinho de mim. Obrigada. Obrigada, minha linda. Eu tenho um presentinho pra você. Pode ser pequenininho, mas é de grande valor. Que linda. É uma Nossa Senhora, você é da Bárbara? Não, é 1/3 pra você, tipo... Ah, esse é 1/3? Obrigada. Posso te dar um abraço? Claro. Ai, gente, me passa seu achinho. Infelizmente, a gente vai precisar encerrar, mas a gente queria te agradecer, Vera, pela sua disponibilidade, pela sua sinceridade. Obrigada, meus amores, tá bom? Obrigada mesmo.